te conto que o Nordeste se tornou uma das principais fronteiras de expansão da logística aqui no Brasil. A demanda por galpões logísticos na região está acelerando, impulsionada pelo comércio eletrônico, operadores logísticos e setores como alimentos e farmacêutico. Para a gente entender o que está por trás desse movimento, a gente conversa agora com o Sérgio Fischer, CEO da Log, que já aparece comigo em tela. Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor, é um prazer estar aqui. Sérgio, eu queria começar perguntando exatamente sobre o enfoque da Log na região Nordeste. Evidentemente, a gente tem um impulso por causa desse incremento dos serviços de e-commerce, dessa proliferação dos marketplaces, né, do mercado digital, mas a Log investiu mais de 2 bilhões de reais no Nordeste, pretende aportar, me corrija se eu estiver enganado, mais 1 bilhão 300 milhões de reais. O que justifica esse movimento na região? Vitor, isso foi uma aposta que a companhia fez há muitos anos. Nós chegamos no Nordeste há 15 anos atrás, com o primeiro projeto nosso no estado da Bahia, em seguida chegamos ao Ceará, sempre acreditando na tese de o que gera demanda para galpões logísticos são grandes centros de consumo. E no Nordeste existem grandes cidades com milhões de habitantes, muito carentes por qualidade de infraestrutura, né, e galpão se enquadra nisso. E a gente viu ali uma oportunidade muito grande de ser o primeiro player de fazer investimentos robustos na região. Então, nós estamos na região há 15 anos, investimos nesse período 2 bi de reais, 50% dos galpões entregues pela Log na região, e a gente tem grandes partes dos estados do Nordeste já com projetos entregues pela companhia, estão sendo demandados pelos players de e-commerce. A gente viu uma demanda muito forte de e-commerce, principalmente pós-pandemia. Depois da pandemia, a gente viu isso acelerar de forma muito robusta, né? Esses grandes marketplaces organizando para ter uma operação nacional. Ficava claro para todo mundo que eles não conseguiriam ter eficiência para um cliente cada vez mais exigente de uma entrega no dia seguinte ou em poucos dias. Eles não conseguiriam operar do Sudeste do Brasil. Então, eles se organizaram para ter operações ali. E a gente já estava ali operando e tiramos muito proveito disso. E hoje também temos muito projetos na região. A gente tem um plano de crescimento na companhia, chamado Log 2 milhões, que são entregas de 2 milhões de metros quadrados até 2028. 40% desse plano vai ser feito no Nordeste do país e em todas as capitais dos 9 estados do Nordeste. Então é engraçado como é que o cenário de condomínio logístico no Brasil vive um momento muito pujante e o Nordeste é um grande driver de crescimento desse setor. Pois é, né, Sérgio? Eu queria entender quais são esses gargalos, principalmente pensando na região, e tentar entender também quais são as principais capitais. Você menciona esses grandes centros e grandes espaços, né, onde há um consumo pujante. Eu queria entender exatamente como, primeiro, exatamente esse gargalo, né, entender exatamente esse cenário e, evidentemente, também entender onde que essa demanda está mais pressionada. Olha, essa demanda eu diria que é uniforme, Vitor. A gente está atuando em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E todas as capitais do Nordeste, a grande região metropolitana tem isso. Algumas até muito mais que isso. Pega cidades como Salvador, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que a Log está há 15 anos. Nós já entregamos 400 mil metros quadrados de galpões ali. É uma cidade que tem uma demanda muito forte por infraestrutura de qualidade, galpões classe A com eficiência muito grande. Os nossos clientes estão buscando cada vez mais eficiência para conseguir atender uma demanda muito crescente do e-commerce, e a gente está ali tomando conta desse cliente, né? Bom, a gente vê a capacidade de crescer em todas as grandes regiões do Nordeste. São várias cidades, nós temos aqui mapeado na companhia quase 20 cidades que a gente entende que existe uma infraestrutura carente, existe uma demanda pujante, e o e-commerce é o grande tomador desses espaços, e a gente vai continuar investindo na região, né? Até 2028, nós temos 1,3 bi de reais de investimentos previstos na região Nordeste. Um desafio dos custos, principalmente com uma Selic bastante elevada, né? Uma taxa de juros muito restritiva, exatamente entender como isso impacta esse plano de expansão da Log e, evidentemente, também esse interesse específico, né, da região Nordeste como um todo, e entender exatamente essa restrição, essa dificuldade. Isso é muito sensível, o negócio de vocês é muito sensível a uma taxa de juros tão restritiva, né, com esse dinheiro mais caro? Sim, é muito sensível, né? O setor imobiliário sofre muito com esses juros altos. A gente teve que, ao longo dos anos, ajustando o modelo de negócio da companhia, e hoje a gente está muito orgulho fazendo uma plataforma logística que também presta serviço.
o que ajuda a gente a passar por esse momento de juros altos com novas linhas de receita, né? Então, após a entrega dos projetos, a Log continua ali prestando serviço, vendendo no marketplace dela, serviços de administração predial, serviços comerciais. Para atender esse cliente, a gente tem novas linhas de negócio. Mas, além disso, Vitor, é importante a gente citar a nossa estratégia de reciclagem. A gente faz um projeto, aluga ele, recicla capital, muitas vezes para fundos imobiliários que a gente continua prestando esse papel de prestador de serviço pós-obra, né? Para a gente ter essas receitas adicionais que eu comentei, exatamente para adequar esse momento da economia do Brasil, né? O momento exige que a gente tenha uma reciclagem de capital para conseguir gerar mais valor e conseguir continuar investindo. Então, sim, é um momento complicado. A gente espera ainda passar por algum tempo aí com taxas de juros altas, o que faz com que a gente tenha aí um ajuste no modelo de negócio e temos feito isso com muito sucesso aí nos últimos anos. Me corrija se eu estiver enganado novamente, Sérgio, vocês estão presentes em todas as capitais nordestinas, não é isso? E apesar desse enfoque nesses grandes centros, eu quero entender se, evidentemente, essa presença massiva facilita também o acesso principalmente às regiões mais interiorizadas da região e, evidentemente, também entender exatamente essa dinâmica, se esse cenário ele se repete de alguma forma em outras regiões do país. Ô, Vitor, ajuda muito. O fato de a gente ter uma presença muito grande em vários centros de consumo ajuda até na negociação com o nosso cliente. O nosso cliente enxerga na Log um veículo que consegue atender todas as necessidades dele no Brasil inteiro. Em outras regiões também. Nós temos investimentos muito pujantes no Centro-Oeste, no Sul do país também acontecendo. Um destaque grande para o Nordeste, como eu falei, 40% do nosso plano de crescimento vai ser feito no Nordeste, mas estamos em todas as regiões do Brasil. Né, e enxergamos uma necessidade de infraestrutura de qualidade em todas as regiões e temos tido muito sucesso nesses investimentos, Vitor. É importante citar, a Log tem crescido muito e a gente tem conseguido manter uma taxa de vacância praticamente zero. Nossa vacância hoje está em 1%, né? E tem sido isso nos últimos anos, o que mostra um pouquinho o que eu tenho falado. A demanda do setor, o setor nunca viveu no Brasil um momento tão interessante como está vivendo agora, e a gente acha que isso é estrutural, que isso não vai mudar no médio prazo. A demanda está crescendo tanto, tem tanta demanda por qualidade, no movimento de migração para a qualidade, saindo de ativos obsoletos, que é o parque atual do Brasil, para ativos de qualidade, que é o que a classe A, que a Log constrói. A gente enxerga que tem uma década aí de investimento para ser feito e muita coisa, muita oportunidade boa no país. Muito interessante essa sua projeção, Sérgio, até porque a gente sabe, né? O Brasil tem uma série de desafios, né? Principalmente do ponto de vista macroeconômico. Mas eu te pergunto exatamente sobre esse ambiente. Se com a reforma tributária entrando em vigor a partir do ano que vem, né? Nesse período de transição, a gente pode acompanhar exatamente essas instalações, essa aposta na região Nordeste se tornando, inclusive, mais interessante? Dá para a gente fazer uma correlação exatamente com a perspectiva de início do funcionamento desse novo sistema tributário brasileiro? Ô, Vitor, eu acredito muito nessa tese. Eu acho que essa reforma vai vir para tirar algumas distorções no mercado brasileiro, onde o cliente escolhia a região não pela população, não pelo consumo, mas pela questão fiscal que está saindo da mesa a partir dessa reforma e vai migrar esses grandes centros de CDs do Brasil próximo desses grandes centros populacionais. Né? Então, a eficiência do cliente vai ser mandatário aqui para a tomada de decisão. Então, a gente vê já essa migração acontecendo por conta da reforma e eu acredito muito que com a reforma, já até a fase de transição grande, né, até 2032, ela chegando próximo dessa fase aí, você vai ver essa tomada de decisão do cliente para estar próximo da eficiência logística dele, próximo do centro de consumo. E os galpões vão se espalhar cada vez mais pelas grandes regiões do país. Análise sua sobre todo o ambiente de infraestrutura na região. Eu queria entender quais são exatamente os gargalos, as dificuldades do ponto de vista operacional e logístico, se a gente parar para pensar exatamente nessa perspectiva de crescimento, de pujança da região. Com os aportes de vocês, eu queria entender se isso abre uma janela, uma oportunidade para que haja, de fato, algum tipo de desenvolvimento. A gente volta a falar sobre o cenário fiscal também, porque a gente sabe que obras logísticas, rodoviárias, ferroviárias, náuticas, etc., do ponto de vista de cabotagem, tudo isso demanda dinheiro público, mas eu queria entender exatamente que cenário você vê para essa perspectiva de um desenvolvimento do ponto de vista de infraestrutura na região.
Olha, o modal brasileiro, grande parte dele, 60% dele é rodoviário, né? O que gera demanda para galpão. Isso não vai mudar. Isso é assim, eu acho que está posto. É difícil a gente mudar esse modal. Precisa de muito investimento em outras áreas para isso acontecer. Então, eu acredito muito que esse setor de galpão vai continuar pujante, né? E um ponto que me preocupa, assim, pensando em investimentos futuros, ô Vitor, é a questão da mão de obra. Mão de obra tem sido um problema em todo o país, no Nordeste não tem sido diferente disso, né? Quando a gente traz uma operação logística para a ponta, a gente vê uma necessidade de emprego muito forte. Tem alguns centros logísticos da Log que tem mais de 3 mil funcionários de clientes operando. É difícil você treinar essa turma toda, ter gente para trabalhar, então isso é um gargalo grande que a gente vê acontecendo no dia a dia, na ponta com o cliente, mas é um problema do país, né? Ou seja, a gente precisa de muito investimento em treinamento, investimento, ter braço ali para atrair pessoas para as operações, e isso é um problema que eu vejo que impacta um pouquinho esse crescimento futuro. Conversei com o Sérgio Fischer, CEO da Log. Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Até mais, um abraço.